Então, primeiramente, né, uma boa tarde, Tereza e quem for assistir esse vídeo posteriormente, né? Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso, né, sobre a construção da subjetividade na modernidade. E hoje nós vamos tratar de um tema, né? Aí já começamos de modo mais significativo a adentrar no nosso foco de estudo, que é nessa formação desse indivíduo moderno, a construção dessa subjetividade, né, que se dá no indivíduo, nessas proposições que nós vamos começar a observar. Hoje nós vamos tratar especificamente, né, de renascimento e humanismo, de dois grandes movimentos que foram de extrema importância para que houvesse o surgimento do que hoje nós chamamos, né, de subjetividade. É interessante também que a gente observe uma coisa, que os nossos estudos, como nós estamos observando, eles permeiam vários temas, né, diversas temáticas, que vão aí estar situados dentro de um fundo histórico, que tem como base, em especial, o final do século XV. É muito interessante que a gente sempre esteja rememorando e repensando isso, porque para que a gente tenha um entendimento que não existe um marco, assim, né, um marco histórico que diga, olha, esse é o evento que marcou a construção ou a formação da subjetividade, né? Esse início. Não existe, né? O que nós podemos pensar são diversos momentos sócio-históricos, né, em especial que estão acontecendo no território europeu, que vão tratar, que vão moldar, que vão possibilitar que a gente hoje discuta e debata a ideia, né, de subjetividade. Por isso que o nosso curso ele traz muito da história. Por isso que a gente trata bastante de pensar acontecimentos, diversos acontecimentos históricos. Nesse sentido, eu trago e eu inicio essa aula pensando numa frase de Shakespeare, né, que ele traz lá no seu livro Hamlet, que ele diz assim: que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma e movimento, tão preciso e admirável. Na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus. A beleza do mundo, o exemplo dos animais. Então, nessa primeira reflexão, a partir de Hamlet, né, escrito por William Shakespeare, nós vamos percebendo que nós já vamos, nesse momento, observar e ver a figura do homem, do ser humano, enquanto aporte central, enquanto centralidade. Nós estamos observando que agora nós começamos a observar uma virada, uma mudança de olhar que sai da Idade Média, lógico, sempre pensando nas continuidades e rupturas, mas que sai de um lugar teocêntrico, que durante muito tempo foi posto, foi colocado frente ao pensamento humano, né, e às suas relações, a ideia de Deus, a ideia de divindade, e aí lembrando, né, que é um Deus monoteísta, de base católica apostólica romana, que vai aí estar dentro desse processo. Nessa frase de Shakespeare é muito interessante porque você já vê que o próprio Shakespeare ele vai trazendo uma pergunta, né? Uma reflexão. Que obra de arte é o homem? Afinal, o que é o ser humano? E aí você vai vendo que ele vai inserindo diversos contextos, raciocínio, capacidades físicas, intelectuais, bondade,
e também a ideia, né, de Deus, a ideia desse homem agora que pode modificar o mundo, que pode, através da sua racionalidade, né, transformar esse mundo. Então, nós vemos, antes de mais nada, uma passagem, né, um novo lugar, né, de posicionamento das ideias, que agora vai, né, ter essa centralidade no ser humano. Isso é muito interessante, antes de mais nada, porque é nesse momento que nós vamos começar a pensar e a visualizar as ideias de sujeito. Né, como assim? De sujeito e indivíduo. Né? Primeiramente, um ser humano, né, que está sujeito a diversas possibilidades, e no momento posterior, nós vamos ver os processos de individuação, de individualização, certo? Dito isso, né, como já estava tratando, nós vamos observando que esse momento de renascimento e humanismo vai, antes de mais nada, apresentar, né, que o homem é uma obra de arte, né? E que esse homem, né, que esse olhar sobre o ser humano, ele vai gerar uma ruptura, né, uma ruptura nos paradigmas, ou seja, nos modelos vigentes à época. Então, nós começamos a observar que emerge uma nova visão de mundo, né? Então, o ser humano, o indivíduo, ele passa a ser, né, o centro das atenções intelectuais. Isso é muito interessante, porque junto disso nós vamos ter uma série de outras circunstâncias que vão, né, facilitar e que vão possibilitar esse novo olhar, como nós vamos ver mais à frente. Logo, nós estamos a tratar de uma glorificação do humano, né, o homem-natureza, em oposição a uma ideia de homo-deus, né, de homem e sua relação com Deus, certo? Que é uma visão teocêntrica, onde Deus é quem organiza, é onde faz com que as coisas do mundo sejam o que são. Então, ele é o centro. Então, nesse sentido, nós vamos tendo essa virada, né, essa colocação do ser humano como centro das atenções intelectuais e também, antes de mais nada, o homem em contato com a natureza enquanto transformador, enquanto sujeito que tem uma série de possibilidades para modificar o seu entorno, para modificar a sua própria vida. Lembrando que esse movimento tem inspiração nas obras grego-romanas, que representam o seu próprio mundo. Então, nós vamos observar também nas artes, né, essa centralidade na figura do ser humano. Por isso que nós vamos ter esses movimentos, tanto o humanismo como o renascimento, que também vão ter fortes resquícios, fortes ressonâncias no campo das artes e da literatura. Por fim, o humanismo e o renascimento têm algumas características, né? O humanismo, ele tem um caráter mais universalista, ou seja, ele vai tratar de pensar a humanidade, os seres humanos, conforme nós estamos aqui apontando, e o renascimento, ele vai, antes de mais nada, ter um caráter mais nacionalista, uma vez que cada país da Europa, isso iniciando pela Itália, como nós vamos ver, vai elaborar, vai pensar, vai refletir sobre esse movimento, né, que estamos aqui a tratar, que é o renascimento e o retorno, antes de mais nada, às culturas greco-romanas clássicas, em especial a cultura grega. Então, tratando de modo mais específico sobre o humanismo, como eu acabo de falar, qual é a fonte de inspiração, tanto do movimento humanista como do Renascimento? Antes de mais nada, um retorno às sociedades greco-romanas clássicas, em especial, como eu falei, a sociedade grega clássica.
lembrando que durante a Idade Média, nós vamos ver que as obras, né, os livros, as pinturas, tudo que sobrou ou que chegou até nós desse período, estavam, antes de mais nada, confinados. Estavam confinados. Boa tarde, Ana. Estava confinado dentro dos conventos e dos mosteiros, né, católicos. O que acontece? Mais na frente, eu vou tratar de pensar um pouquinho sobre a revolução da imprensa e a saída desses manuscritos, dessas obras, para como posso dizer, para a população. Lógico, quando a gente está pensando de população, a gente está sempre pensando nessas pessoas que eram letradas, que tinham acesso, né, à informação, como nós vamos ver aqui já no segundo ponto, né, que os humanitas não são essas pessoas, né, que são letradas, né, e são profissionais que geralmente são provenientes da burguesia. Então, gente, é muito interessante que nós observemos que esse movimento de humanismo, de renascimento, essa ampliação da leitura, essa virada, vamos dizer, essa virada cultural, ela está correlacionada não a toda a população, mas, em especial, às populações e às pessoas que são provenientes da burguesia e que têm acesso, né, a esses novos manuscritos, a esses novos livros, e, antes de mais nada, que têm acesso ao conhecimento letrado, né, de saber ler e escrever, o que não era uma projeção a nível, podemos dizer, a nível das nações ou de todas as pessoas. Então, o humanismo, antes de mais nada, ele deve ser entendido como um movimento intelectual de valorização da antiguidade clássica, né? Então, é um movimento de valorização do homem, do ser humano. Lógico, logo, né, nós vamos ter aí uma posição antropocêntrica, né? Então, o ser humano no centro, o ser humano que ocupa esse lugar central do pensamento. Lógico, em oposição ao teocentrismo. Então, eu vou agora adentrar em alguns fatores, né, que contribuíram tanto para a difusão do humanismo, como também para a difusão do renascimento, das ideias renascentistas. Como falei anteriormente, o renascimento, ou esse movimento renascentista, ele vai abarcar, vai ter contornos específicos, né, em cada um desses países, mas tem um caráter de emoção, de sentimento de ordem mais nacionalista. O humanismo se propõe, antes de mais nada, a abarcar, a ampliar, a alargar essa visão, né, de virada cultural e de retorno às culturas greco-romana clássicas e fazer essa virada de um lugar teocêntrico que dominou toda a Europa por um vasto tempo, que é no período que nós chamamos de medievo, e agora, né, dá lugar ao antropocentrismo. Então, quais são esses 4 fatores, né, que nós poderíamos aqui elencar, que são importantes para a difusão do humanismo? Primeiro, o aperfeiçoamento da imprensa. Depois, a decadência de Constantinopla, que é um marco, né, assim, que é tomado como marco histórico de início da modernidade. Os descobrimentos marítimos que vão causar e vão gerar um novo contato, né, com outros povos, outras culturas que não são mais europeias, e também os mecenatos que foram, né, um movimento que subsidiou e que sustentou a galera que fazia parte desse movimento humanista. Pois bem, passando a discutir cada um desses pontos, a imprensa, a queda de Constantinopla, os descobrimentos e o mecenato, gente, minha voz está legal?
porque acho que vocês devem estar escutando que está tendo um barulhinho de furadeira no fundo. Pronto, então eu vi aqui, tá ok. Então, continuando, eu acho que um dos primeiros pontos, e um dos pontos mais interessantes e mais importantes, né, dentro dessa produção, desses temas que nós estamos tratando, é a revolução da imprensa. Por quê? Nós vamos ver isso também de modo... Vamos começar agora, mas vamos tratar isso depois, que é o seguinte, como a revolução da imprensa, por Johannes Gutenberg, lá no século XV, nós temos uma revolução muito, muito grande no âmbito da modernidade, que é o processo da produção de livros. Então, gente, é como se para nós fosse o advento da internet. Então, os livros, né, assim, mais numa perspectiva mais atual e contemporânea. Mas algo que foi importante e que teve uma significação muito, muito forte, tanto para a modernidade, como também para a ideia de uma subjetividade, e uma subjetividade que ela é privatizada, se dá a partir da revolução da imprensa, com o aceleramento da produção dos livros. Por que, Antônio, você diz isso? Porque no momento anterior, nós víamos que esses livros, esse conhecimento letrado, ele se estava e ele se dava, né, apenas para uma pequena parte da população que era ligada à Igreja Católica. Então, os reis, as pessoas da monarquia, eles aprendiam, né, tinham aí estudos, então tinham acesso, mas era muito pouco. Poucas pessoas tinham acesso. Sem contar também que nós não estamos pensando de uma produção de livros com vários autores, com várias ideias, com várias pessoas publicando, de forma alguma. Nós também vamos pensar, e temos que ter a ideia, que, nesse momento, os livros também eles eram, né, assim, a quantidade de autores era bem reduzida, né, das pessoas que publicavam livros. Então, isso vai, ao longo da Revolução da Imprensa, iniciada no século XV, se alargando. Isso também vai proporcionar que, agora, por isso que eu pedi para vocês lerem o Don Quixote. Don Quixote trata muito dessa ideia de revolução da imprensa. Não diretamente, mas, por exemplo, o Don Quixote é um apaixonado por livros. E Don Quixote, antes de mais nada, ele, como posso dizer, é a partir da leitura, que agora não é mais ou num mosteiro, ou numa universidade, né? Ou uma pessoa que lê e eu escuto, mas agora sou eu que leio e eu posso imaginar, ou seja, é uma leitura privatizada, né? E aí você vai vendo que há um processo de imaginação, há um processo que o Don Quixote, ele vai criando, né, as suas fantasias, mas esse processo, ele é, antes de mais nada, possível através da leitura, e da leitura individualizada, né? Então, não é um grupo de leitura, ou, por exemplo, um padre que lê a Bíblia e as pessoas escutam. Não, é o próprio ser humano, o próprio indivíduo que pega um livro, lê o livro. E não há mediador, né, assim, do pensamento. Ele próprio vai processando aquelas ideias. Ele próprio vai, né, criando e ampliando seus processos de cognição e criando, antes de mais nada, processos de subjetivação. E é uma subjetivação, né, privada no sentido da individualidade, do eu com o livro, do eu com a história que está ali,
do eu como a interpretação dessa história que me é apresentada. Continuando, aqui está a máquina de prensa, né, que possibilitava que os livros eles fossem acelerados, né? Então, como eu marquei aí, um só molde desse tipo, né, alimentado com tinta, podia imprimir inúmeras cópias de um mesmo texto em questão de horas. Então, você vai vendo que essa produção do livro, essa produção da ideia, ela se amplia, e como eu falei, né, no momento anterior, é a partir disso que você vai vendo, por exemplo, a criação de livrarias, né, a criação também de círculos literários, pessoas que começam a escrever, né, de lugares onde, por exemplo, os folhetos, os jornais, mais na frente nós vamos ver as novelas, né, que vão ser muito importantes também para a criação do romantismo, né, e dos movimentos pós-românticos. Nós vamos vendo que eu sou fascinada por esse tema, assim, acho muito interessante, porque nós vamos vendo como o livro modificou, né, a nossa forma de ser e de pensar. Então, por exemplo, as histórias de romance, Don Quixote é uma história de romance, é um dos primeiros romances que nós vemos, conta a história de um cavaleiro que é apaixonado, né, por sua Doroteia, e é muito interessante que, assim, a história de Don Quixote, ela nos mostra que ele é apaixonado por uma mulher, né, por uma única mulher, entende? Então, você já vai vendo, por exemplo, ideias de amor, de paixão, ideias de destinar-se, né, a sua vida amorosa, contemplativa, física, para uma única pessoa, que é o seu ser amado. Então, veja que essas ideias, elas vão sendo gestadas, né, nesse período, vão apresentando, né, vão sendo apresentadas nesse período. Assim como também, né, formas de pensar o governo, formas de pensar a organização. Então, basta que a organização social, a educação. Então, basta que a gente pegue, por exemplo, os livros de Rousseau, os livros de Hobbes, né, os livros de Montesquieu. Então, você vai vendo que é a partir do livro que nós vamos tendo esse processo, né, de ampliação dos debates, né? Lógico, como falo, não estamos tratando de um debate tão amplo, mas as pessoas que têm acesso e que sabem ler, mas isso já é uma modificação, porque, por exemplo, mais na frente nós vamos ver que esse acesso à leitura, esse acesso à escrita é fundamental, se tornam políticas de Estado, né, em especial nos estados contemporâneos, mas tudo isso surge desse momento, dessa revolução da imprensa com Gutenberg. Outro ponto muito importante que nós podemos tratar é a revolução da imprensa, né, a máquina de imprensa, a ideia agora de leitura e de ampliação vai ser muito importante também para movimentos como a Reforma Protestante, né, que vai começar a circular por meio da imprensa de panfletos, né, que eram impressos nessas máquinas. Isso vai começando a mudar, né, a concepção, isso vai tendo uma recepção nas pessoas, nas populações letradas, aqui no caso da Reforma Protestante na Alemanha, e antes de mais nada, uma marca de todo esse movimento é a tradução da Bíblia, né, do latim para o alemão, e também para o inglês. A Bíblia, enquanto texto, né, enquanto texto sagrado, é interessante que nós rememoremos, né, que durante toda a Idade Média, né, os escritos sagrados, a Bíblia e todas as suas passagens, ensinamentos, foram ali difundidos, foram ali
pregados, foram ali inseridos no campo da sociedade. Mas é interessante que a gente pense o seguinte, como é que isso era feito? Né? Primeiro, em latim, né, uma língua que não era das populações. Outro ponto, quem fazia essa mediação de leitura, de interpretação, interpretação do texto sagrado, não eram as pessoas, não era qualquer pessoa, né? Tal como a gente tem hoje, acho que a grande maioria das pessoas tem Bíblias em casa, sejam elas maiores, menores, enfim, tem várias edições, mas que você pega lá, ou como qualquer outro livro, mas já que estamos a tratar da Bíblia, vamos chamá-la como exemplo, né, de nossa fala, você pega lá e você senta na sala, no quarto, enfim, onde você queira, e você vai ler. E se você for, né, cristão, ou de alguma religião que tem, cristão, né? O cristianismo como um todo tem a Bíblia como texto sagrado. Então, se você for de alguma religião cristã, você não precisa mais, por exemplo, de um padre, de um sacerdote, de um bispo, etc., né, de outra pessoa que faça a mediação entre o texto sagrado, né, para os cristãos e a sua interpretação. O que é que significa? Então, isso é muito interessante, porque agora que eu falo, né, a partir da tradução da Bíblia, você vai vendo que as pessoas, elas vão levando esse livro para suas casas, eles vão agora começar a ler esse livro, né, que é tão importante, uma vez que você vai observar que essa é a religião oficial, né, dos territórios europeus, mas agora o próprio sujeito pode conversar, né, com o Deus cristão. Ele pode agora ler a sua Bíblia. Ele agora pode interpretar esse texto. Ele não mais precisa da figura do sacerdote para a interpretação. Gente, isso é de uma mudança muito grande. Isso é de uma produção, né, como nós estamos a tratar, de um início de uma produção de subjetividade muito, muito grande. Porque agora eu não preciso mais do outro, agora eu enquanto ser humano, enquanto indivíduo, eu posso pensar, eu posso refletir, eu posso interpretar e dizer algo sobre, né, o texto sagrado da minha religião. Eu não preciso mais do outro. E aí, agora, eu digo a minha interpretação para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos. E tem uma comunidade de pessoas que tem a mesma interpretação, e agora nós nos juntamos e defendemos essa interpretação em detrimento de outra. Então, veja como esse movimento, esse processo, ele vai ser de uma função, né, eu vou colocar assim, vou expressar, de uma função social de ampliação dos debates, de ampliação da própria sociedade e de ampliação da subjetividade. E aí eu creio que o livro seja esse instrumento de criação da subjetividade moderna, diria isso. O livro é o instrumento de criação da subjetividade moderna. Finalizaria essa primeira parte, né, apontando isso. É porque é através do livro, através das ideias que circulam no livro, que são ideias que podem ser uma das coisas, né, que caracteriza a ideia de subjetividade é a privacidade. Né? Então, agora eu tenho o meu livro. Então, agora eu tenho uma história nesse livro, história de amor, de terror, sagrada. Né? E agora eu tenho um contato direto, é eu e o livro. Né? Então, isso é de uma, ao meu ver, de uma amplitude e de uma transformação inimaginável, assim. Mas de uma importância para esse desenvolvimento, né, dos aspectos de subjetividade. Por fim, né, como coloquei, né, a tradução da Bíblia, isso vai gerar todos esses processos que eu acabei de citar.
que eu geralmente falo, esqueço de passar o slide. Dentro desse primeiro ponto, eu queria deixar aqui para vocês uma dica de livro, que é do Christoph Hill. O nome do livro é A Bíblia Inglesa e as Revoluções do Século XVII. É um texto, assim, foi um texto que eu tive contato lá no mestrado, e aí trago para vocês, que ele vai tratar justamente de como as traduções da Bíblia, né, no caso, tanto para o alemão, mas aqui em específico para a língua inglesa, foram responsáveis por diversas modificações no âmbito social. Uma dica que eu deixo para vocês. O segundo ponto, gente, é muito interessante, que é a gente pensar que o território europeu, assim, mais alargado que nós temos hoje, que é a decadência ou a queda de Constantinopla, né, em 29 de maio de 1453. Que é o período, né, assim, os historiadores, né, da história mundial têm, né, dentro dessa convenção, que esse aqui se nós temos um evento específico, né, que marca, né, que trava, que data o início da Idade Moderna. Então, é dentro da Idade Moderna, né, que nós estamos aqui tratando de humanismo e renascimento, mas é nesse período que nós vamos ter, e tem uma influência muito forte, né, esse processo da queda de Constantinopla, para todos esses processos de humanismo, renascimento, em especial por conta, né, da Península de Balca, onde está também, onde fica a Itália, que por muito tempo esse território, né, foi do Império Bizantino, depois, né, se torna o Império Constantino, e aí a gente na atualidade tem, né, que onde era o Império Bizantino é hoje a atual Turquia, né? Então, bem rápido para que a gente vá, né, também se aproximando desse processo histórico, o que acontece, né? Então, primeiramente, você vai ver, antes do século IV depois de Cristo, dentro dessa primeira era cristã, o Império, né, de Bizâncio, que já era uma cidade grega, que era muito importante, né, dentro do Império Alexandrino. O que acontece? Nós estamos aqui a tratar do Império Romano. Nós vamos observar que, ao longo, né, do Império Romano, a cidade de Bizâncio vai ter uma importância muito grande, né? E vai se tornar uma cidade, né, central, do lado oriental do Império. Por que é importante que a gente lembre essa questão Oriente-Ocidente? Porque nós vamos ver, rememorem, imaginem um mapa né, ali da Europa, você vai ver que nós temos, pegando como centro a Itália, você vai ver que mais ao norte, deixa eu botar até aqui, tem um... Pronto, né? Nós temos aqui. Então, mais ao oriente, nós temos a Turquia e a Grécia, aqui está a Itália, né? E mais ao ocidente, nós temos a Itália, as regiões de Portugal e Espanha, a costa da África, certo? Então, nesse momento, a cidade de Bizâncio vai ser muito importante para que se pense esse lado, né, oriental do Império Romano, que estava ali todo dentro dessas áreas. É interessante que, ao longo do século IV depois de Cristo, nós vamos vendo muitas invasões, né, dentro desse território, e logo a gente vai ter uma troca, né, na época de Constantino, né, do imperador Constantino, que ele vai agora botar a sede, né, transferir a sede do Império Romano para a cidade de Constantinopla. Então, Bizâncio agora tem o nome de Constantinopla, certo? Dito isso, o que acontece?
É importante lembrar que o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo e a religião do cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, né, em todo o Império. E nós vamos vendo que há uma integração, né, em especial da cultura grego-helenística e as produções, né, e as ideias oriundas do judaísmo, né, do processo judaico-cristão, que também vai se tornar muito próspero, né, ao longo da Idade Média. O que acontece? Diante desse crescimento, diante dessa troca, né, de cidade, sede do Império, né, Constantinopla, Constantinopla ela começa a ser cobiçada, né, por outros povos, por outros bárbaros, né, como se chama, dentro da perspectiva historiográfica, né, os barbaróis. Né? Então, você vai vendo que ela começa a ser atacada. E é interessante que a gente pense, né? Nós temos cristãos ocidentais e também, né, nós temos os cristãos, né, ortodoxos. Né? Então, a cidade vai começar a ter ataques constantes, muitos ataques. E chega, né, o período que o Império Otomano ele toma, né, ele consegue, né, a parte dessa fragilidade. Né? Nós já vemos ao fim do Império Romano, nós já vemos as crises, nós já vemos, né, esse enfraquecimento, esses diversos ataques, e o Império Otomano, ou os otomanos, eles tomam, né, Constantinopla. Certo? No primeiro momento, os otomanos, eles são, antes de mais nada, convidados, né, para serem serem aliados no combate desses invasores. Só que o que acontece? Né? No segundo momento, eles é quem vão ser os responsáveis pela tomada de Constantinopla, certo? O que acontece, né? Opa! Nós vamos começar a observar que... Deixa eu só baixar um pouquinho. O Império Otomano vai ter uma ampla fortificação. Quem são os otomanos, gente? São cavaleiros nômades, né, da Ásia Central, e que no século IX eles se convertem ao islamismo e começam, né, a fazer o seu império. Então, como falei, né, os otomanos, eles, no primeiro momento, eles recebiam uma quantia para estarem ali defendendo Constantinopla, mas num segundo momento eles fazem a conquista de Constantinopla. Então, o que acontece? As relações entre os bizantinos e os otomanos passaram a ficar cada vez mais tensas, né? Haja vista que o espaço destes últimos, os bizantinos, os otomanos, eles já tinham, né, conquistado muitos territórios ao longo da Península Balcânica, que está bem aqui, ó, né, que faz parte da Turquia, Bulgária, né, na atualidade. Então, Mehmed II, que é este cabra aqui, o que ele faz? Ele marcha até Constantinopla, em 1453, e ele não estava mais disposto a negociar, né? Ele faz o quê? Ele toma a cidade e coloca e insere a cidade de Constantinopla como centro do Império Otomano. Então, dentro dessa virada, a queda de Constantinopla, né, por parte do Império Romano e agora a inserção do Império Otomano. Então, olha, tudo isso está acontecendo, né, ao mesmo tempo. Então, a revolução da imprensa, as lutas, né, mais ao Oriente. Então, por fim, a ocupação da cidade, né, foi uma das primeiras ações, né, do sultão, foi decretar que a Basílica de Hagia Sofia, se transformasse numa mesquita, né, que aqui é a Igreja de Santa Sofia. E aí, no momento posterior, o Império Otomano vai mudar o nome de Constantinopla para Istambul. Istambul, até hoje, né, é uma cidade
da Turquia, né, que é o lugar de todo esse movimento que nós acabamos de ver. Então, vejam, no lado mais oriental da Europa, nesse período, né, que vai da base para a modernidade, nós vemos aqui todo esse movimento, né, de ascensão e queda de Constantinopla, né, e a sua tomada pelos otomanos. Depois disso, nós vamos ver o quê? Os descobrimentos marítimos, que aí já é na parte ocidental, né, na parte mais ocidental, né, que é ali pegando Portugal, que hoje nós chamamos os territórios de Portugal, Espanha, né, França também, mas Portugal e Espanha vão ter esse maior destaque. Dito isso, vamos aqui pensar o seguinte, né, dentro da perspectiva dos portugueses que tiveram aí essa virada ou vamos dizer, esse atrevimento, né, de se lançar aos mares, nós vamos vendo que os descobrimentos portugueses, né, foram um conjunto de conquistas, né, se assim podemos chamar, mas de invasões, vamos colocar assim, né, porque invadiram os territórios alheios, mas que começaram a dar abertura, né, entre 1415 até 1543, para a conquista, né, de rotas marítimas, de novos territórios, incluindo nosso país. Então, antes de mais nada, esses descobrimentos, né, resultaram na expansão do território português, e também eles contribuíram bastante para o delineamento, né, do mapa do mundo, impulsionados pela reconquista e pela procura, né, de rotas alternativas junto, né, de comércio junto ao Mediterrâneo. É muito interessante, né, que a gente vai observando como, a partir da era do descobrimento, dessa expansão marítima, nós vamos vendo modificações, né, no campo da geografia mundial, nós vamos vendo também o encontro desses portugueses com outras populações, com outras pessoas, né, outros povos. Isso vai ser extremamente importante, necessário, não sei se necessário, mas frente à história, né, para que houvesse, poderíamos dizer assim, como posso dizer, um encontro, acho que um encontro dos seres humanos, né? Lógico que esse encontro não foi saudável, não foi, acho que saudável no sentido de foi violento, né? Para muitos povos, né? Em especial com os processos de etnocídio e genocídio, por conta, né, de todo esse processo. Mas vai tendo aí esse lugar, né, de encontro da humanidade. Vou pensar assim. Nesse sentido, é importante também que os descobrimentos, eles duraram, né, vários séculos, e também fortaleceu e foi possibilitado através do avanço da tecnologia, né, das tecnologias e das ciências náuticas, como a cartografia, a astronomia, né, que foram, antes de mais nada, basilares para que essas pessoas pudessem se jogar aos mares, né? Também, junto disso, nós vemos a ampliação dos navios, né, com mais de 120 metros, que são as grandes caravelas, que também está correlacionado a esse processo de ampliação tecnológica para para esse fim. Então, né, só para a gente ter uma noção desse processo de expansão, só vou ler esse trechinho. Os portugueses, né, foram avançando progressivamente pelo Atlântico, ao longo da costa do continente africano. Nós vamos já ver o mapinha.
né, e passando pelo Cabo de Boa Esperança, e entraram no Oceano Índico, né, movido pela procura de rotas alternativas ao comércio Mediterrâneo. Chegaram à Índia em 1498 e simultaneamente exploraram o Atlântico Sul e aportaram, né, na costa do Brasil em 1500, e navegando no extremo da Ásia, chegaram à China em 1513 e no Japão em 1543. Então, vejam aqui, né, como se deu esses processos de rotas, né, tanto de Portugal e de Espanha. E aí é muito interessante, gente, quando a gente pensa essas questões, porque hoje é muito tranquilo, né? A gente pega o nosso smartphone, celular, enfim, abre aqui no Google, abre o Google Maps, né? Sei lá, eu quero ir ali, eu quero ir em qualquer lugar. Só é você ter o endereço que você bota no Google Maps e você chega, né? Então, imagina essa galera, essa turma aí, para fazer tudo isso, né? Acho que de mais nada, temos que reconhecer que demandava muita coragem. Eu acho que muita coragem mesmo, né? Assim, acho que isso é importante também que a gente saliente e pontue. Por fim, né, dos 4 pontos, eu vou falar um pouquinho dos mecenatos, né? Os mecenatos é um termo que indica, né, que indicava também, né, um incentivo e patrocínio de artistas e literatos, né, nas mais amplas atividades culturais. Esse termo vai ser derivado de Caio de Mecenas, que era o influente conselheiro do imperador Romano Augusto e que formou um ciclo de intelectuais e poetas sustentando as suas produções artísticas. Então, nesse período do Renascimento e do humanismo, a gente vai vendo que uma série de pessoas, vamos já ver isso em especial na Itália, em Florença e Milão, famílias ricas, eles patrocinavam mesmo, eles eram quem, como a gente diz hoje, né, eles bancavam a galera para que eles fizessem os seus livros, as suas artes, as suas pinturas. Então, eles bancavam a turma, vamos dizer assim. Tá certo? E aí, é interessante também que a gente pense que esses mecenas, essas pessoas que bancavam essa galera, eles já estavam ali se organizando e se movimentando em torno, né, da classe burguesa, da burguesia. Ou seja, e aí é interessante que a gente vai, como posso dizer, a gente vai ligando uma coisa à outra. Por quê? Quem é essa classe burguesa que está aí se formando? É a galera que faz comércio, né, que está aqui diretamente correlacionado a essa expansão marítima, a essas rotas comerciais, né, aos postos, né, dentro do campo da política, mas é essa turma que, como nós falamos, dentro da perspectiva histórica do capitalismo, que conseguiu acumular um capital primitivo, né, através do mercantilismo, das rotas de comércio, tecido, etc. e tal, que conseguiu aí juntar uma grana para se subsidiar, né, sua família, e ficaram ricos, né, então eram grandes famílias ricas, e também começaram a patrocinar a galera, os artistas, os literatos da época. Tem um filme que é muito legal. Deixa eu só olhar aqui no... Tem na Netflix. O Último... O Último Cavaleiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os Últimos Cavaleiros. É esse mesmo. Pronto, eu vou botar aqui... Last Kings. Pronto. Eu vou botar aqui no grupo, que assim, ó... Acho que... Quem quiser dar uma olhada depois, é muito interessante, porque o filme, né, é um filme que vai tratar e que vai se passar na Alta Idade Média já, mas você vai ver como essa ideia de famílias ricas, de territórios, né, eles já estão aí presentes, já estão sendo construídos e atravessados. Tá? Eu acho que é uma possibilidade.
tá? De depois. É um filme maravilhoso, gostei muito. Para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser ver. Então, continuando, né, estamos a falar sobre humanismo e renascimento. Dentro do renascimento, a gente pode considerar uma expressão do movimento humanista nas artes, nas letras, na filosofia e na ciência. É um momento, né, em que toda a civilização europeia se transforma, e esse é como nós estamos dizendo que essas transformações são... Opa, esqueci de fechar aqui. Essas transformações, elas vão dar base para tudo isso, né, que nós vamos ver mais na frente. Desde, por exemplo, a Revolução Científica, as ideias, né, políticas e sociais, das ideias românticas, pós-românticas. Então, a gente vai vendo que é a partir desse primeiro momento, né, que o negócio é como se ligasse o motor e o negócio fosse andando. Então, como coloco aqui embaixo, né, então a gente vai vendo, antes de mais nada, que esse movimento inicial vai ser base para transformações estruturais, né, do período entre o século XV e século XVI, também vamos esticar, poderíamos esticar um pouquinho o século XVII, né, em especial no absolutismo e no crescimento da burguesia. Então, o século XIV, né, vai, antes de mais nada, representar uma preparação para o Renascimento. E aí, como nós estamos tratando, é um fenômeno, o Renascimento ele surge na Itália, na região da Toscana, certo? Em uma época onde a gente vai vendo que há um afastamento desse pensamento mais gótico, né, que era próprio da Idade Média, e você vai vendo que um novo regime, ou um novo lugar para o pensamento, né, da cultura vai, lógico, como nós estamos sempre frisando, que é esse lugar de retorno às sociedades greco-romanas, da sua cultura clássica, vai se instalando. Então, a Florença, na Itália, vai ser esse lugar de vanguarda intelectual. Importante que a gente diga daqui a pouco, porque também lá tinha muito mecena que possibilitaria a galera, né, trabalhar, a galera produzir como posso dizer, deixar a criatividade, a arte, né, fluir e se expressar. Então, é interessante que a gente vá observando que Florença vai ser também um lugar, um ponto muito forte de progressiva mercantilização. Então, a economia, né, florentina, ela era movimentada principalmente pela produção e comércio de tecidos. Então, como eu falei, você vai ver que precisa de dinheiro, né? Precisa de um patrocínio, né? Então você vai vendo que esse lugar, né, onde há o desenvolvimento, onde ocorreu um desenvolvimento econômico, né, com base no comércio e produção, no caso aqui de tecidos, você vai vendo que é um lugar onde vai ser possibilitado o surgimento, ou vamos botar assim, como a gente fala hoje, o patrocínio para a galera, né, fazer as suas produções. Então, como nesse sentido, né, a gente já vai, né, como está aqui embaixo na segunda parte, a gente vai vendo crescer uma classe média, né, que é emancipada financeiramente, né, pela organização, em gildas, as corporações de ofício, que vão monopolizando a prestação de certos serviços, né, e também a produção de materiais e artefatos. Então, é interessante, olha só, comércio, né, o surgimento e a noção de livre concorrência. Você já vai vendo que aí há uma estruturação de um sistema econômico, né, que é já assim, nos moldes do capitalismo, ele é bem materialista, né, onde essa tradição mais religiosa é deixada de lado,
né, para você pensar no utilitarismo mais de ordem financeira, no racionalismo, né, que vai aí pensar a questão do trabalho. Então, aí você vai ver, nós vamos ver que é nesses lugares, né, em especial no caso de Florença, que é onde vai ter dinheiro. Acho que a mensagem que fica é essa, lá tinha dinheiro para a galera, né, se patrocinar a turma, né, de artistas. Também em Milão, né, depois, já no século XV, nós vamos ver que as tropas milanesas, ou seja, as tropas de Milão, né, elas vão até Florença, e Milão agora vamos agora ter um novo centro, né? Então, pensamos também, estamos pensando na Itália, né? Então, nós vamos ter aqui um novo centro, né? Que é Milão. Então, só fazendo essa leitura rápida, então, a partir de então, os intelectuais e historiadores locais, inspirados também, e aí vejam, ó, no pensamento político de Platão, Plutarco e Aristóteles, passaram a organizar e a proclamar o discurso de que Florença havia mostrado, né, uma resistência heróica, e se tornando um símbolo da liberdade republicana, além de ser mestra de toda a cultura italiana. E aí esse lugar, né, de Florença vai ser chamada de a Nova Atenas. Olha que referência, olha que referência às sociedades greco-romanas, né, a Atena antiga, clássica. Combinando-se a conquista da independência com o humanismo filosófico, que estava, né, ganhando ímpeto, que estava se espalhando cada vez mais, reunia-se os principais elementos para que Florença permanecesse na vanguarda política e intelectual. Ou seja, por mais que outros centros, tal como Milão, né, a própria Roma, como nós vamos ver mais na frente, fossem aí tomando espaço, Florença se torna esse lugar, né, de vanguarda da política intelectual de Aristóteles, da política intelectual, né, das artes, das expressões artísticas, que vão marcar o Renascimento. Dentro dessa perspectiva, né, então, nós vamos vendo que durante o século XV, nós já falamos anteriormente, de modo mais aprofundado, que o humanismo, né, ele vai ter esse amadurecimento e vai se espalhar por toda a Europa. Pontuo também que a importância, né, que já tratamos de modo mais específico, que é o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, né, que vai facilitar, olha que interessante, facilita e barateia, né, a divulgação do conhecimento para um público maior, para um público letrado. E antes de mais nada, é interessante que a gente veja que aí nós vamos ter o que chamamos de alta renascença, que vai englobar o final dos 400 e a primeira década do 500, né, que faz referência a esse período, que nós já vamos ter, a partir de 1480, né, em especial com Leonardo da Vinci, né, essa alta renascença, vamos dizer, essa consolidação, né, do movimento renascentista. Então, é nesse período que Roma assume essa vanguarda artística e intelectual, e Florença, né, que por muito tempo, por muitas décadas, foi esse lugar de valorização artística e intelectual, vai ficar em segundo plano. Isso é muito interessante porque vai ter uma ressonância, né, na recriação de práticas sociais e simbólicas que imitavam a antiguidade. Então, gente, é muito interessante, porque além das expressões artísticas, expressões simbólicas e culturais vão sendo adentradas, então vão sendo resgatadas. Exemplos: os grandes cortejos, as festas públicas, né, as cunhagens, a entrega de medalhas, né, representações teatrais, né, cheias de figuras históricas, mitológicas, tal como aqui, Medusa, né, vão sendo resgatadas, né? Então, isso é muito interessante. E aí, lembrando, né, que nós vamos ter grandes mestres como Rafael, Michelangelo, que vão estar localizados também na cidade de Roma e vão aí, né, modificar e vão fazer os seus grandes quadros, seus grandes acervos, né, nas diversas
igrejas e além, né, dos seus trabalhos que faziam para os mecenas. Então, já estamos chegando no final da nossa aula, fazendo esse aporte, né, mais amplo de resumo. O Renascimento, o seu foco inicial foi na Itália, né, que no passado foi o centro da civilização romana, né, uma das raízes desse movimento. É interessante lembrar que reminiscência das antigas realizações romanas, né, serviram de modelo para a criação, né, para criações dos humanos e dos renascentistas, dos humanistas e dos renascentistas, como nós vimos. É interessante também que a gente pense que esse lugar estava, antes de mais nada, enriquecido pelo comércio, onde a burguesia urbana procurou se firmar como sociedade, onde os valores imperantes não eram mais os seus, e sim os projetados pela igreja e pela nobreza, e para contestar e difundir seus valores, né, os mercadores e os banqueiros promoveram as artes, as letras e as ciências, né, realizadas segundo concepções racionalistas, individualistas, pagãs e etnocêntricas, ou seja, nós vamos vendo esses lugares de embate, por isso que a gente sempre fala, continuidade e ruptura não é que a igreja e a nobreza acabou e agora só tem a classe burguesa que agora domina e que manda. Não, não é assim. Nós vamos vendo essas disputas, por isso que a gente sempre fala de continuidade e ruptura, né? E lembrando que o humanismo e o renascimento representam, né, antes de mais nada, uma reação aos padrões culturais medievais. Ou seja, ao teocentrismo, eles opuseram o antropocentrismo. A fé, eles contrapuseram a razão. Ao espírito de associação, olha só que interessante, defrontaram o individualismo. A religiosidade, opuseram o paganismo. O que não pode ser confundido com ateísmo, tá? Lembrando disso, o paganismo é diferente de ateísmo. Os renascentistas, né, nesse sentido, eles continuam cristãos, né? Mas mesmo assim eles continuam contestando esse lugar da igreja. Isso não significa, né, um ateísmo. E aí, por fim, eu deixo uma dica de leitura para a gente pensar sobre todo esse movimento, que acho que é um filme, um livro, acho que todo mundo já viu, já conhece a história, que é Romeu e Julieta, né? Que Romeu e Julieta é um romance, né, que vai trazer, né, nesse lugar, e aí vamos tratar dele no momento posterior também, esse novo lugar do amor, do romance, do amor direcionado a um único sujeito, né, desse amor que faz matar, que faz viver e que faz morrer, que se mata por ele, né? Então, minha gente, ficou muito feliz e eu acho que esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Foi show, 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 show. Muito bom. Então, gente, mais uma vez eu agradeço, né, a participação, Tereza, Ana, por estarem aqui comigo nesse momento. Eu gravei, eu vou até parar. Agradeço, né? E aí, quando for na próxima quarta, nós nos encontramos novamente, tá bom? Obrigada. Bom trabalho. Parabéns.